esse processo, tá? Então a fibromialgia, ela vem por um processo de alteração da fisiologia energética de uma forma um pouco específica em alguns fatores. Por exemplo, né? Quando nós temos um paciente fibromialgico, né, nós podemos pensar que esse paciente, né, e cada paciente tem uma necessidade, tem uma questão temperamental e comportamental específica, e o paciente fibromialgico geralmente ele tem essa característica específica de necessidade de liberdade. O paciente, né, fibromialgico, ele busca a liberdade da madeira, né? Então, se nós formos entender a fisiologia energética do movimento madeira, ele tem, né, uma movimentação de expansão, de crescimento. Então, uma árvore ela cresce com as suas raízes para dentro da terra, o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então, o elemento madeira ele precisa gerar um livre fluxo de energia em todas as direções. E quando nós temos esse livre fluxo de energia, nós estamos em equilíbrio. Porém, quando nós temos, então, né, algo que bloqueia, alguma estagnação que tira esse livre fluxo de energia, você impede o crescimento, né, da madeira, você impede o crescimento, impede a liberdade desse paciente. Então, a fibromialgia, ela vem por uma necessidade de liberdade, e quando algo tira a liberdade, né, impede essa liberdade, gera uma estagnação, essa estagnação impede o crescimento desse paciente, a liberdade desse paciente. Então ele acaba ficando restrito, recluso, introspectivo, fechado, e isso pode levar então a um processo de depressão. E a depressão perde o sentido, né, da vida, perde o sentido, a alegria da vida, né? Então a pessoa não quer mais socializar, isso vai entrando numa bola de neve e vai crescendo em níveis exorbitantes, tá? Então, a partir desse processo aqui, né, quando nós temos uma necessidade de liberdade e algo tira a nossa liberdade, isso vai gerando uma frustração, vai gerando um processo de estagnação. E essa estagnação, então, vem e gera dores pelo corpo, né? Então começa com uma dor em alguma região do corpo, e aí a necessidade de liberdade busca gerar um livre fluxo de energia, só que a estagnação atrapalha, então vai gerando uma irregularidade energética, gerando também uma dor migratória. Por isso que o paciente fibromialgico, geralmente ele tem dor migratória. Quem aí já atendeu paciente ou tem pacientes fibromialgicos e que eles reclamam de dores, né, migratórias? Um dia está com a dor no ombro, outro dia está com a dor no pé, outro dia com a dor lombar, outro dia com a cefaleia. São dores migratórias, porque ele tem essa característica. E energeticamente, nós podemos ver essa característica energética dentro desse desequilíbrio da fisiologia energética. Mas se nós pararmos para pensar, tá? Esse desequilíbrio pode vir por um desequilíbrio emocional por trás, tá? Porque a necessidade de liberdade, quando ela vem associada a um processo de indecisão, tá? Quando o paciente tem necessidade de liberdade, só que ele é indeciso, isso gera um processo de incoerência para o paciente. Então ele não consegue perceber, né? Ele não consegue tomar decisões, e quando ele não tem clareza mental para tomar as melhores decisões, isso começa a gerar o quê? Frustração. E essa frustração, né, essa indecisão, essa frustração começa a estagnar a energia, gerando preocupação. Vai ficando preocupado, vai alterando a forma, vai gerando uma estagnação, e o paciente não consegue crescer, não consegue desvincular desse processo. E a partir daí, ele entra também num processo de insatisfação. Aí gera a tristeza. Aí quando vem a tristeza, ele gera então um processo que pode se desdobrar para vários fatores, como medo, como insegurança,
Pode se desdobrar para ansiedade, pode se desdobrar para mágoa, raiva, rancor. Tá vendo a evolução não só emocional, mas também energética da fibromialgia?